Pai, te agradecemos pelo teu favor, por tua graça, pelo teu amor, por tua fidelidade e te louvamos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado porque nada tem nos faltado e o Senhor tem provido todas as nossas necessidades. Nos colocamos à tua disposição aqui nesta manhã para ouvirmos a tua voz. Fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Lembrando a vocês que esse nosso encontro, esta live vai ao meu canal no YouTube. Não sei se você já se inscreveu no meu canal, é o Ronaldo Bezerra. Procure lá, Ronaldo Bezerra. Você pode se inscrever no meu canal, ative o sininho de notificações, isso é muito importante, para que você receba sempre os avisos das novidades do meu canal. E não esqueça de dar um like, de participar. Vai ser uma bênção. Tá bom, gente? A Erika está dizendo aqui, a última live não está ainda, é verdade, não está no YouTube, Erika. Deve ir essa semana ainda, tá bom? Tanto a última que eu realizei, como essa de hoje. Tá? Então essas duas não estão ainda, mas as outras vocês já podem assistir. Tá bom, gente? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já viveu uma crise financeira? Você já viveu um tempo difícil? Uma crise financeira, perdeu o emprego, enfim. Viveu um tempo complicado, difícil. Alguém pode comentar alguma coisa sobre essa crise que viveu? Dani Martins escreveu, estou nela. A Heloísa disse, estou vivendo. Como é que está sendo esse momento para você? Você que está vivendo este tempo, fala para mim. Como é que está sendo esse momento de crise na sua vida? Essa dificuldade financeira? Como é que está sendo esse momento para você? Você que viveu esse momento e hoje não vive, como foi? E você que vive hoje, como é que está sendo? Olha lá, a Vânia disse, não tinha dinheiro para pegar transporte. Obrigado pelos selinhos aqui, o pessoal que tem adquirido os selinhos na live. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. São 3 selinhos aqui que o pessoal já adquiriu nesta live. Deus te abençoe. A Erika disse que foi um alívio. O Rogério disse, já passei. Foi um momento muito difícil. Mas sempre tive a certeza de que Deus estava do meu lado. Que bom, meu amigo. O Ricardo disse, certeza, estava desempregado, meu carro foi roubado, não tinha seguro. Foi difícil, mas Deus proveu tudo. Que legal, gente. Deus sempre provê as nossas necessidades. Mas vamos lá, escrevam. Olha lá, o pessoal está escrevendo. Disse aqui o Éder, né? Na época da Lava Jato não consegui bater as metas comerciais de onde trabalhava por 7 anos e fui demitido sem dó. Demoraram alguns meses para pagar os meus direitos, mas no final deu tudo certo. Sem dinheiro para nada e com dívidas, apartamento penhorado, herança cheia de dívidas dos meus avós. A Larissa escreveu, eu passei por um período de muita frustração profissional, sem emprego fixo. E ontem recebi uma notícia de um verdadeiro milagre na minha vida, uma porta de emprego muito melhor do que eu podia sonhar. Que legal, Larissa. Aí uma Lobo disse, estou vivendo, né, uma fase muito difícil. Vivi durante a faculdade, disse a Rose. Foi difícil, mas venci. A Fernanda Mello disse que
enfrentou dificuldade, foi uma tristeza, financiando e refinanciando. E ela disse: o Senhor sempre nos surpreende. A Roseli escreveu: foi ruim, mas Deus não deixou faltar nada. Claudete disse: Deus nunca me abandonou. Muito bom, pessoal, muito bom. Vamos então ler aqui o texto que que está servindo como base da nossa meditação, que é a oração do Pai Nosso. Então o texto diz lá em Mateus, se puder abrir aí comigo, Mateus no capítulo 6. Mateus 6, olha o que diz o texto, a oração que Jesus nos ensinou, versículo 9 ao 13. E Jesus nos ensinou para orarmos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, que assim seja. Que oração, pessoal, que oração poderosa que Jesus nos ensinou. Bom, gente, não há nada mais profundo, extraordinário e poderoso do que a oração do Pai Nosso. E até aqui, gente, nós estudamos a primeira parte dessa oração, que trata da causa de Deus, ou seja, do seu nome, seu reino e sua vontade. Foram os versículos 9 e 10, a primeira parte da oração. E agora, a partir de hoje, nós vamos estudar a segunda parte, que trata da causa do homem. A primeira parte trata da causa de Deus. A segunda parte trata da causa do homem, ou seja, o pão nosso de cada dia, do perdão, da tentação e do mal. É isso que nós vamos ver daqui para frente, nas próximas lives, inclusive. E na oração do Pai Nosso, Deus vem em primeiro lugar e depois vem as necessidades humanas. A primeira parte trata da causa de Deus e a segunda parte trata da causa do homem. Então, gente, nesta oração, Jesus mostra claramente que Deus vem em primeiro lugar e depois, sim, as necessidades humanas. Esse é um princípio bíblico que deve ser obedecido. E a pessoa que obedece a esse princípio tem uma bênção. Eu vou repetir. A pessoa que obedece esse princípio tem uma bênção. A Bíblia diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Agora, gente, todas as vezes que nós invertemos essa prioridade, as coisas vão mal. Em primeiro lugar na nossa vida são as coisas de Deus. Quanto do nosso tempo diário nós damos a Deus, hein? Quanto? Quanto do tempo diário, do nosso tempo diário nós damos a Deus? Será que nós temos dado prioridade à comunhão com Deus em nossa vida, gente? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as causas de Deus. E as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Você não vai precisar correr atrás de bênção, porque elas virão e te alcançarão. E hoje nós vamos meditar na quinta frase da oração. É o nosso quinto tema. E hoje nós vamos falar sobre a quinta frase da oração que Jesus nos ensina a pedir: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Esta é a quinta frase que nós estamos estudando da oração do Pai Nosso. E Jesus aqui estava mostrando, gente, aos seus discípulos que Deus está interessado nas nossas coisas, nos negócios que realizamos.
nas nossas necessidades e em tudo que nós estamos passando na vida. Deus está interessado. Então, vamos ver aqui nesta manhã, gente, alguns aspectos importantes sobre o pão nosso de cada dia, sobre esta frase. Eu queria destacar algumas coisas importantes. Primeiro, se você quiser anotar, anote. Primeiro aspecto importante. O que é o pão? É uma pergunta. O que é o pão? Gente, quando a Bíblia fala do pão nosso, ela se refere a tudo aquilo que é necessário para sobreviver. Jesus aqui estava falando sobre o pão mesmo, sobre o pão, coisas que nós precisamos todos os dias, aquilo que é indispensável para a nossa vida, a comida, a bebida, a roupa, moradia, enfim, tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. É sobre isso que Jesus está falando. Agora, gente, a chamada teologia da prosperidade, essa teologia ela é mentirosa e diabólica. Pois diz que se você não for rico, você não é um bom cristão e não tem fé. Isso é um erro crasso, gravíssimo, que não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver. É muito interessante quando a gente observa que às vezes as pessoas, quando passam por algumas lutas, as pessoas dizem isso aí é maldição, essa pessoa então está em pecado, ou não tem fé. Triste isso. Quando o Salmo 23 declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Deus está, gente, nos garantindo aquilo que é essencial à vida e não o que é supérfluo. Se você confia no Senhor, você terá a mesma bênção do salmista que disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. É o Salmo 37, 25. Gente, Deus sempre vai sustentar a sua vida. Sempre. Vai surgir alguns apertos? Surgem. Por vezes surgem crises financeiras, como nós temos crises em tantas áreas da nossa vida, tantas outras áreas. Esta é uma das áreas que podem surgir, sim, crises. Pode surgir para você uma crise financeira, mas uma coisa eu quero declarar para você, que Deus sempre vai sustentar a sua vida. Eu vi aqui os depoimentos de vocês, e a grande parte das pessoas disseram isso. Poxa, eu vivi um tempo difícil, aperto e algumas dívidas que foram surgindo, mas nunca me faltou nada, Deus me sustentou. Porque é isso mesmo, gente. Deus sempre vai sustentar a sua vida. Agora, existem alguns tipos de fome. Alguns tipos. Veja, tem a fome física, que é a fome de pão. Tem a fome emocional, é a fome da alma. E a fome espiritual, que é a fome de Deus. E o ser humano vive com fome. O ser humano vive com fome. E é bem possível que hoje nós tenhamos aqui pessoas que não estão com fome física, mas estão com fome emocional e espiritual. Interessante é que muitas vezes uma fome está associada a outra. Isso é muito interessante. A fome física vem da fome emocional. E a fome emocional vem da fome espiritual. E Jesus realizou 2 vezes o milagre da multiplicação dos pães. Isso mostra as Escrituras. A questão da fome é algo sério para Deus. Muito sério. E Jesus disse aos seus discípulos: dê-lhes vós de comer. Vocês são responsáveis em saciar a fome dessas pessoas. Jesus estava dizendo aos discípulos. Então, gente, o problema é que a fome daquelas pessoas, não era apenas uma fome física. Muita gente tinha fome emocional. Gente ferida no coração. Gente sentada ali, ouvindo com sede as palavras de Jesus. Muita gente tinha fome espiritual, fome de Deus, precisando da graça libertadora e da misericórdia do Senhor.
A multiplicação, gente, a multiplicação dos pães não foi apenas uma experiência física. Não. Ali havia também fome emocional e espiritual. Quando Jesus diz assim, Pai, dá-nos o pão, ele está falando de um pão, gente. Ele está falando de um pão que sacia as necessidades mais profundas que nós temos. Às vezes ter alimento na mesa é tão fácil que a gente nem ora mais pelo pão. A comida sobra na geladeira e a gente nem agradece. Nós perdemos a visão da necessidade diária do pão. E eu pergunto, você tem orado, Senhor, dá-me o pão de hoje? Você tem orado? Gente, nós não teremos as nossas necessidades supridas se Deus não nos abençoar. É Deus quem te dá saúde. É Deus quem te dá emprego. É Deus quem te dá a vida. É só Deus quem nos sustenta. E mais ninguém. Então, orar o Pai Nosso é entender que o pão que recebemos vem dele. Por isso, gente, com humildade, nós devemos dizer, Senhor, olha para as minhas necessidades e me dá o pão que eu preciso hoje. Não é o dinheiro, gente, veja só, não é o dinheiro da conta, não é o emprego, não são os bens que vão nos sustentar nessa vida, gente. Que vão sustentar a nossa vida. Não, não é. Mas é o Senhor, que é fiel e nos sustenta todos os dias. E ai de nós se não fosse o Senhor. Um segundo aspecto dessa mensagem que eu quero trazer ao coração de vocês. O primeiro aspecto foi uma pergunta: o que é o pão? Um segundo aspecto importante que eu quero deixar com vocês é outra pergunta: por que o pão é nosso? Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso. Por que o pão é nosso? O detalhe no texto, gente, é que o pão é nosso e não meu. Isso é muito interessante. Veja, eu vou repetir para vocês. Jesus nos ensina a orar o pão nosso, não é o meu pão, não é meu. O pão é nosso. Entende? Agora, por que isso? Por que assim? Porque aqui o Senhor nos ensina a generosidade. Interessante isso, não é? Nós temos pão em abundância para repartir, pessoal. O pão que está na tua casa foi dado por Deus, para que você seja um instrumento para saciar a fome de muitas outras pessoas. Em Isaías, no capítulo 58, versículo 7, diz: repartas o teu pão com o faminto. Repartas o teu pão com o faminto. Isaías 58, 7. Certa vez, Jesus contou uma parábola sobre um mendigo chamado Lázaro, que diz a parábola que ele vivia à porta de um rico que o desprezava. E a pergunta para nós é a seguinte: como é que nós podemos comer em paz vendo Lázaro nessa situação, suplicando um pouco de pão? Porque é assim que este homem fazia, ele suplicava um pouco de pão. Como é que a gente pode comer em paz vendo o nosso próximo assim, suplicando um pouco de pão? Quando Deus quebra em nós todo o egoísmo e a avareza, nós começamos a ver que o pão não é meu, o pão é nosso. Entendem, amigos? Avarento, veja só, avarento não é só quem tem muito dinheiro, mas quem retém o que tem ao ponto de destruir outros. Entendem? Quando nós entendemos que o pão é nosso,
Nós quebramos o sistema corrupto da nossa sociedade, meus amigos. Eu não posso comer o pão do outro porque o pão é nosso. Pode ser que o pão que está na tua mesa seja do outro. Pode ser que Deus te deu o pão para que você repartisse com o outro. Por isso que o pão não é meu, mas é nosso. O que está na nossa casa tem que servir para abençoar e satisfazer as necessidades de outras pessoas. Tem que ser assim. E que vergonha para nós cristãos ainda haver tanta fome no Brasil e no mundo, gente. Que vergonha isso. Há uma declaração importante lá em Provérbios, no capítulo 30, versículo 8 e 9, que nós não gostamos de ler. O texto diz o seguinte: Senhor, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Então, quando uma pessoa tem muito, gente, ela costuma abandonar a dependência de Deus e acreditar nas suas próprias forças. É por isso que Jesus denuncia isso. E Jesus diz o seguinte: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus 19, 24. Então peça a Deus, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos os dias, fale com Deus, peça a Deus: Senhor, não me dê a pobreza nem a riqueza, mas o pão nosso de cada dia. Por que há tanta desigualdade, gente? Por quê? Hein? Por quê? Falando dos pobres, o próprio Jesus disse, né? Sempre os tereis convosco. A pobreza e a miséria existem por causa do coração humano mau, corrupto. Aqueles a quem Deus tem dado muito, precisam repartir e ajudar mais, para que sejam canais de bênção, saciando as necessidades daqueles que estão morrendo ao nosso redor. E então, Jesus dirá naquele dia, Jesus dirá assim: venham benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, disse Jesus, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui um estrangeiro, e vocês me acolheram. Olha como é importante a gente acolher o estrangeiro, hein, pessoal? Eu necessitei de roupas, e vocês me vestiram, disse Jesus. Eu estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso, e vocês me visitaram. Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, versículo 34 em diante. Olha a declaração forte de Jesus. Mas há um terceiro aspecto ainda, um terceiro aspecto importante desse nosso tema de hoje, que é uma outra pergunta. Anote esse terceiro aspecto. Por que o pão é de cada dia? Por quê? São perguntas que fazemos. Por que o pão é de cada dia? Veja, a expressão cada dia significa as necessidades diárias das pessoas. Por isso nós temos que orar sobre isso todos os dias, a fim de não sermos impedidos de repartir por causa da avareza do nosso coração. Por vezes, meus amigos, nós adiamos a nossa obediência a Deus e nós queremos reter o pão de cada dia por falta de fé. Há dois problemas em pessoas assim. Dois problemas. O primeiro é a ansiedade. É o desejo por ter as coisas. E o segundo problema é a insegurança. É o desejo por acumular as coisas. É aquele que diz: eu vou ajuntar nos meus celeiros. Eu vou ajuntar nos meus celeiros. Ainda não entendemos que o sustento de Deus para a nossa vida vem todo dia.
Gente, o pão que é nosso é o pão de cada dia, é o pão das nossas necessidades diárias mais básicas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando Israel saiu do Egito e foi peregrinando pelo deserto a caminho da terra prometida, a Bíblia diz que o povo teve fome. No deserto não tem nada para comer, gente. Não tem nada para comer. E então Deus mandou um maná e disse ao povo para recolher uma porção por dia. Essa foi a orientação de Deus. Era uma porção por dia. Isso apenas não devia ser feito no sábado, porque a lei dizia que era o dia do descanso. E então, na sexta-feira, o povo tinha que pegar uma porção de maná para 2 dias. Mas teve gente que pegou e guardou o maná para mais dias, como alguns fazem às vezes nas festas de aniversário, né? Saindo com os bolsos cheios de doces e salgados, não é verdade? Tem uns camaradas que vão em festa, e aí quando eles vão embora, eles aproveitam lá, vão na mesa dos doces, dos salgados, e eles fazem ali uma feirinha. Pegam uma sacolinha e jogam mais coxinha, brigadeiro. É assim, foi assim que o povo de Israel fez, para garantir para depois. Gente, nós valorizamos muito guardar. Nós valorizamos muito o guardar, porque a gente não entendeu ainda que Jesus disse o pão nosso de cada dia. Ele está dizendo, em outras palavras, eu vou sustentar você todo dia. E você verá o meu poder e a minha glória cada dia, porque você depende de mim. Então, gente, a lição do maná lá no deserto é a lição do Pai Nosso. É o pão do Senhor de cada dia. E se tentar guardar o maná, ele fica podre. Era assim. Deus nos sustenta todos os dias, amigos. Quando nós estamos dormindo, Ele está trabalhando por nós. O guarda de Israel não dorme, diz a palavra. E é por isso que Ele é o nosso Pai. Ele nos guarda e Ele supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Quarto aspecto que eu quero deixar para o coração de vocês. Um outro aspecto importante aqui desta frase, dá-nos hoje o pão de cada dia. Olha só, por que nós pedimos dá-nos o pão? Por que nós pedimos? É uma outra pergunta. Tem gente que, baseado na oração do Pai Nosso, não quer mais trabalhar. Pensa que é só pedir a Deus e o pão vai chegar em casa como maná no deserto. Chegava lá no deserto. Mas isso é um grande engano, gente. Não é assim. A Bíblia diz, 2 Tessalonicenses 3:10, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma, diz o texto. A oração do Pai Nosso não é o discurso do ócio, mas da dependência, é diferente. Quando eu peço a Deus, me dá o pão, isso não caracteriza ócio. Não vou fazer nada, ficar parado, ficar ocioso aqui. Não. Quando eu peço a Deus, me dá o pão, isso mostra a dependência de Deus, é outra coisa. Quem abre e fecha a porta do seu trabalho é o Senhor. E quando nós entendemos isso, nós aprendemos a depender dEle. E Jesus disse lá em Mateus 6:25, Jesus diz assim: não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Ele disse, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves, disse Jesus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E Jesus diz, não têm vocês muito mais valor do que elas?
Que maravilhoso isso, gente. E que maravilhoso é saber que nós valemos muito mais do que os pássaros. Agora, faça a sua parte. Trabalhe, se esforce, busque o seu crescimento e Deus não deixará faltar aquilo que é essencial na sua casa e na sua mesa. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero deixar mais um aspecto ainda desse nosso tema de hoje. Um aspecto importante. Uma outra pergunta. É o quinto aspecto. O que significa comer o pão juntos? O que é que significa comer o pão juntos? Amigos, uma das coisas mais gostosas e prazerosas da vida, o que é? É comer. Inclusive ontem eu estava jantando com um casal de amigos muito queridos em nossa comunidade. Inclusive eu creio que eles devem estar até por aqui na live, eles me acompanham. E nós estávamos comendo e eu falei justamente sobre isso. Eu falei, puxa vida, uma das coisas mais gostosas da vida, que eu gosto demais, é poder viajar e comer. É ou não é, gente? Como é bom viajar. Nossa, e a gente ficou preso em casa aí praticamente 2 anos. Terrível, né? Terrível isso. Mas como é gostoso. Agora, quando a gente parou de viajar, a gente valoriza mais isso, né? Olha, é gostoso demais poder viajar, fazer uma boa viagem, com pessoas boas e comer juntos. Aqui, ó, tá aqui minha amiga, ó. É o Marco e a Beth Neri. Ontem nós saímos para jantar juntos. Uma boa comida, bom papo, boa amizade. Como é gostoso isso, gente. Então, uma das coisas eu estava falando para eles, eu falei, nossa, eu gosto demais de viajar. Eu gosto, se eu pudesse viajaria mais, mas não tem condição. Não tem condições por causa do ministério e por quê? Por questões financeiras. Mas imagina se, né, se a gente pudesse fazer isso, mas é gostoso, viajar e comer, é prazeroso demais, né? E fica muito melhor comer ao lado de quem nós amamos, sem dúvida alguma. Agora, quando Jesus está falando sobre comer o pão, ele está falando de repartir em comunhão. Comer o pão é comer junto. E comer o pão junto fala de intimidade. Quando eu estou, pessoal, quando eu estou comendo na mesa com alguém, eu estou repartindo a minha intimidade. Quando você está comendo na mesa com alguma pessoa, você está repartindo a sua intimidade. Eu não como na mesa com quem eu não tenho intimidade. Essa é a mensagem, inclusive, da Santa Ceia. Essa é a mensagem. Porque cear juntos é partilhar a dor. E é aqui que a gente tem que aprender o que é cear em comunidade. Por isso que é importante a gente tomar a ceia na nossa comunidade. Cear juntos não é apenas comer um pedaço de pão e tomar lá um cálicezinho, né? Tomar um copinho de suco de uva. Não! Mas não é apenas... Cear juntos não é apenas comer isso, comer e beber, não. Mas é compartilhar a vida uns com os outros. Quando você está comendo pão junto com o seu irmão, com alguém, é possível que no coração dele haja lágrimas e dores escondidas. Quando Jesus instituiu a ceia com os discípulos, ele disse o seguinte: comam juntos o pão. Ele estava ensinando o seguinte: o que Jesus estava ensinando? Sentem um do lado do outro e compartilhem suas dores, suas lágrimas, suas lutas. Chorem com quem estiver chorando e se alegrem com quem estiver alegre. Comam juntos. Então, a ceia do Senhor é Ele dizendo: lembrem que eu dei a minha vida por amor e que vocês devem amar uns aos outros. Comam juntos. E que bom, gente, é poder sentar com um irmão em Cristo, não é?
uma irmã em Cristo e abrir o coração. Quantos estão com o coração ferido e machucado? Quantos e quantos? E talvez Deus te coloque do lado dessa pessoa e diga, olha, coma o pão com ela. Veja as lágrimas escondidas nesse ato e compartilhe sua dor. Gente, nós não fomos chamados para julgar as pessoas. Você não foi chamado para apontar erro e pecado dos outros. Você foi chamado para chorar com o outro. Nós não fomos chamados para sermos juízes das pessoas. Julgarmos as pessoas. É tão feio quando a gente vê as pessoas fazendo isso. E principalmente dentro da igreja. Na internet. Quando a gente vê um atacando o outro, um pastor atacando o outro, um difamando o outro, um agredindo o outro. É tão triste isso, gente. Isso não contribui em nada para o reino de Deus. Porque a gente não foi chamado para isso. A gente não foi chamado para isso. Não, mas eu fui chamado para denunciar. Eu fui chamado para denunciar. Quem é que você que vai separar o joio do trigo, é isso? Você que foi chamado para isso? Você agora ocupou o lugar do Espírito Santo? Você ocupou o lugar de Deus? Sabe, então é triste quando a gente vê isso entre os irmãos, na igreja, dentro das nossas igrejas, não é verdade? Na internet, um julgando o outro, um agredindo o outro, brigando com o outro, difamando o outro. Gente, é tão triste, porque a gente não foi chamado para isso. Imagino como isso chega diante de Deus. Porque Deus não quer separar, pessoal, Deus quer juntar. Ah, mas as minhas motivações estão corretas. Quando eu faço isso, faço com a motivação correta. Deixa eu dizer para você uma coisa. Até pode ser correta a sua motivação, mas se trouxe divisão no corpo de Cristo, não vem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não quer separar, Deus quer juntar. Guarde isso no seu coração. E cuidado, para você não entrar nesse esquema maligno de destruir os outros, de causar problemas. Não seja participante dessas coisas. Você foi chamado para ser um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus. O reino das trevas é um reino assim, de divisão, de competição. O reino de Deus não, é um reino de unidade, de cooperação, de serviço, de lavar os pés uns dos outros, de amor, de entrega. Sabe, gente, então nós não fomos chamados, por favor, em nome de Jesus, não entre nisso, não entre nessas tolices. Não faça isso, isso vai servir para a tua própria destruição. Não faça isso, porque você não foi chamado para julgar. Nós não fomos chamados, nós fomos chamados para servir, para chorar com o outro, para acolher aquele que está caído, para vestir aquele que está nu. Amém, gente? Então pense nisso, porque isso é comer junto, gente. Isso é comer junto. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos deu hoje, e assim será todos os dias. E que possamos comer sempre esse pão, no partilhar da mesa, em comunhão, e que sejamos bênção na vida do outro. Que possamos partilhar sempre o pão da graça, o pão da bondade, da misericórdia, do perdão, da compaixão, da tolerância, do amor. Porque é assim que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. É assim que seremos conhecidos. Que o Senhor nos ajude, queridos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero concluir esse tema aqui. Eu quero concluir com vocês esse tema, meus amigos, e dizer algumas coisas importantes para vocês. Veja, o nosso pão vem de Cristo. O nosso pão é Cristo. No Velho Testamento, o pão
era um sinal da bênção de Deus. Isso no Velho Testamento. O trigo simbolizava prosperidade. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus declara aos seus discípulos: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. A partir de mim, disse Jesus, todas as necessidades humanas são satisfeitas. Jesus nasceu aonde? Em que cidade? Na cidade de Belém, que em hebraico significa a casa do pão. Jesus nasceu na casa do pão. E ele diz: eu sou o pão, eu sou o pão da vida. Que linda essa figura, não é não, gente? Aquele que come esse pão nunca mais terá fome, gente. Porque este pão vai saciar todos os níveis de fome dos homens. É Jesus quem abençoa a tua vida material. É Ele quem sustenta a tua casa e põe pão na tua mesa. Mas Ele também é o pão que satisfaz todas as tuas necessidades emocionais. Você que está aqui, cheio de vazios, tristezas, depressão, mágoas, decepções, saiba que Jesus é o pão que satisfaz você. Você que está aqui com fome no espírito, buscando alguma coisa, uma força maior, um encontro com o Criador, saiba que o único que pode satisfazer a sua vida é Jesus. Ele é o pão que satisfaz. Jesus é o pão nosso de cada dia. Ele é o pão que desceu do céu. E quem comer dele nunca mais terá fome. Ele é o pão que sustenta. Ele é o pão que sacia. Ele é o pão que alimenta. Então você pode dizer hoje aqui, neste encontro: Pai, agora nesse final que nós vamos orar, você pode dizer: Pai, dá-me o pão, dá-nos o pão. Eu quero, Senhor, me comprometer a fazer do meu pão o pão do outro. De repartir com o outro o meu pão. Porque o pão é meu, o pão é nosso. Ah, Senhor, eu quero viver na tua dependência. Sustenta-me todos os dias. E que ao cearmos juntos, o pão, repartamos as nossas dores, as nossas tristezas, dificuldades, e que sempre possamos comer o pão do céu, o pão que satisfaz, o pão da vida, o pão nosso, que é Jesus. Amém. Que seja assim. É isso, queridos. Eu quero orar com você nesta manhã. Pai, muito obrigado por esta palavra tão maravilhosa. Que oração fantástica. Que oração poderosa, Senhor. Quanto nós aprendemos com esta oração. Pai, quebranta o nosso coração nesta manhã. Quebranta a nossa vida, Senhor. Oh, Pai, Tu és o pão da vida. Eu sou o pão, disse Jesus. Que bom saber que quem te conhecer, quem provar este pão, nunca mais vai sentir fome. Nunca mais, porque esse é o pão que sustenta. Este é o pão que alimenta. Oh, Pai, dá-nos o pão. Dá-nos o pão. Nós queremos, Senhor, nos comprometer nesta manhã de fazer deste pão, do nosso pão, o pão do outro também. De repartir com o próximo. Quanta gente carente, quanta gente precisando. Oh, Senhor, ajuda. Porque o pão não é nosso, o pão é meu, o pão é nosso. Nós precisamos aprender a repartir. Livra-nos da avareza. Livra-nos Senhor, de hipocrisia. Tira, Senhor, este coração duro e egoísta e coloca um coração novo, generoso. Senhor, quantas vezes temos possibilidades de abençoar outros e não fazemos. Não repartimos o pão, não repartimos.
porque somos egoístas ainda, somos tão avarentos e às vezes com coisas poucas não conseguimos, não fazemos por causa da dureza do nosso coração. Senhor, ajuda-nos, transforma a nossa vida, que possamos aprender a repartir com o outro aquilo que o Senhor tem nos dado. Dá-nos um coração generoso. Dá-nos um coração generoso, que possamos aprender a abençoar os outros. Ó Senhor, livra-nos do egoísmo, livra-nos da mesquinharia, da avareza, porque essas coisas não provêm de Ti. Ou em nome de Jesus, o pão não é meu, o pão é nosso. E ao olharmos para aqueles que precisam, ao olharmos para as pessoas à nossa volta, que possamos ter um olhar de misericórdia, de compaixão, e possamos aprender a servir com generosidade, repartirmos com as pessoas. Ó Senhor, é isso que nós te pedimos. Nós queremos aprender a viver na Tua dependência. Sustenta-nos todos os dias, Pai. Dá-nos o pão de cada dia. Pão de cada dia. Tu és aquele que não dorme e que olha para as nossas necessidades e sabe de cada uma delas. Portanto, Senhor, traga sustento. Aquelas pessoas que estão vivendo hoje, como disseram aqui no começo da live, uma crise financeira, dificuldades, Senhor, na área financeira. Pai, sustenta, traga provisão. E que essas pessoas elas possam crer que o Senhor jamais vai abandoná-las. O Senhor está conosco todos os dias e vai prover todas as nossas necessidades. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, eu te agradeço por esta manhã. E eu te louvo porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem nos fortalecido. O Senhor tem sido fiel. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem provido todas as nossas necessidades. Nós estamos enfrentando, mas enfrentamos uma crise ainda muito maior. Desta pandemia, onde não pudemos sair de casa e o Senhor nos sustentou. Não faltou o pão. Passamos apertos financeiros, dificuldades, mas uma coisa é certa, o Senhor proveu todas as nossas necessidades e chegamos até aqui. Estamos aqui, Senhor. Obrigado pelo Teu sustento, obrigado pela Tua provisão. Que a Tua provisão continue sendo derramada sobre a vida dos Teus filhos, sobre cada irmão, cada irmã que está me acompanhando nesta live. Que seja assim para o louvor da Tua glória, Pai. Eu oro e eu te agradeço. Dá-nos um dia de paz, em nome de Jesus. Amém.